noite. Hoje nós temos mais um programa de Palavras Cruzadas e hoje o tema do nosso manual de estudo é lidar com as más decisões. É uma experiência tremenda em termos espirituais, lidar com as más decisões que comprometem na nossa vida o nosso futuro muitas vezes. E nesta semana nós vamos tratar destas más decisões. No tempo de Esdras e Neemias, o povo tinha voltado de Babilónia e sentiam-se agora de novo em casa. Mas estavam a começar a repetir erros de outras épocas que os tinham levado ao exílio, exatamente, não é? E esses erros eram realmente o casamento com aquelas pessoas que viviam ali à volta e que eram inimigos do povo de Deus, que eram idólatras. Pois é, irmão Mário, um prazer, amigos e irmãos que nos assistem. Mais um programa Palavras Cruzadas, aqui lições da Bíblia, com o tema lidar com más decisões. Dizer que isso me faz lembrar uma das lições que nós tivemos em que o autor dizia que o nível de espiritualidade dos líderes deve ser sempre um pouco maior relativamente aos liderados, porque infelizmente depois da entrada do pecado no mundo, o ser humano se coloca muito a jeito do inimigo e quando assim é, ele faz de nós o que quer. E se o líder não tiver uma fasquia de santidade ligeiramente ou até mais elevado que é dos liderados, os liderados pura e simplesmente se deixam levar, porque a Bíblia diz em Provérbio que quando a liderança não é sábia, o povo se corrompe. Ou seja, se as decisões fossem boas, acredito que o autor não teria colocado aqui como tema de lição. Mas, como foram más, eu trouxe aqui a questão dos líderes, é o facto de que Neemias, depois de 12 anos de liderança em Judá, né, era uma província da Médio-Persa na altura, voltou como era previsto, ficou 2 anos, e em 2 anos, quer ele como Esdras, 2 anos depois de tudo, o muro construído, o templo, enfim, tudo regressado ao normal, espiritualmente falando e também social, economicamente falando. 2 anos na ausência dele, as coisas voltaram a estar a zero, porque essa lição 12 faz link com a lição 11, exatamente, onde o povo entrou em vários assuntos de pecado que, no seu conjunto, ditam a apostasia do povo. Ou seja, quando o Neemias voltou, mas na questão do sábado, sim, o sábado, na questão realmente da relação com as mulheres. Sim, eu tenho aqui em casa, portanto, porque, irmão Mário, só para terminar essa primeira parte, minha entrada, dizer que o impacto das más decisões é milenário. Porque o próprio Abraão, o pai da nação israelita, ou da fé, teve más decisões. Jacob teve más decisões. Estamos a falar relativamente só ainda a casamentos. David teve mais decisões. O próprio Salomão teve mais decisões. O grande rei sábio. Exatamente. Salomão. Então, tal como Israel e até nós, às vezes entendemos que Deus quer controlar a nossa vida e nós o faremos melhor se a controlarmos nós mesmos. E aí é que entra o descalabro. Quer casados como solteiros, irmão Mário, deixam-se, nós normalmente nos deixamos levar a jeito do inimigo e ele faz daquilo que não, bem entende. E nós sabemos que o inimigo, que Satanás, ele está equipado com equipamentos que nós não temos. Exatamente. Tem uma experiência de milhares de anos que nós não temos. Exato. E ele facilmente consegue ir ao ponto das nossas fraquezas. E ele conhece-as bem. Exato. E esse é o problema. E é o problema que aconteceu, nomeadamente com o povo de Israel nesta altura e mesmo com alguns dos líderes. Infelizmente. Com levitas, inclusive. Exato, sacerdotes. E com sacerdotes. Exato. Que nós vemos aqui, como quando Neemias regressa, a reação dele é que ele vai ver Tobias, não é? Exato. Colocado no templo, num apartamento do templo que tinha sido dado. Sim, para ofertas. Para ofertas, etc. E ele, um inimigo declarado do povo de Deus, não é?
ele estava ali. Isso levou realmente Neemias a ficar, evidentemente, alterado e ter tomado uma atitude de brusquidão e agarrar em todos os pertences de Tobias e tê-los tirado do Exatamente. para voltar a fazer daquela zona uma zona sagrada. Exatamente. Para que o povo percebesse a diferença que havia entre o sagrado e o profano. Porque o grande problema é isto, é começar-se a haver aquela mescla e a não fazer-se diferença entre aquilo que é sagrado e profano. Exatamente. E esse é um aspecto que Satanás trabalha. Exatamente. E os dois fazem isso connosco. Nós vamos e temos a tendência no nosso dia-a-dia, de pouco a pouco, de começar digamos, a vulgarizar, digamos, as coisas espirituais e a não lhes darmos infelizmente o devido valor. E esse é um alerta para nós. Exatamente. E dizer-te que as más decisões em qualquer esfera da nossa vida impactam o indivíduo, primeiro a nós, claro, o cônjuge, os filhos, os parentes, a igreja, a sociedade. Quer dizer que, como povo de Deus, irmão Mário e queridos amigos que nos assistem, devíamos ter muito cuidado em várias áreas da nossa vida como lidar com as decisões que nós tomamos. Porque exatamente, as decisões, boas ou más, têm consequências transcendentais e eternas. Exatamente. E uma das decisões, de facto, mais importante na vida de qualquer ser humano diz respeito à escolha do parceiro ou da parceira, do marido ou da mulher, exatamente, com o qual se quer fazer uma vida em comum. Exatamente. E quando, evidentemente que isto é sempre uma escolha feita ainda em idade jovem, exato, às vezes sem a experiência que seria ideal ter-se, não é? Para se fazer uma escolha correta, e muitas vezes é-se levado por uma questão mais leviana, de paixão momentânea, etc. E por causa dessa decisão, não é verdade? Por causa dessa escolha, muitas vezes colhem-se consequências para a vida inteira. Exatamente. E a pessoa, uma má escolha feita nessa altura, traz sofrimento, muitas vezes marcado para ao longo da vida. E a gente conhece muitas experiências dessas, todos nós conhecemos. Muitas vezes aconselhamos os mais novos, os jovens, a não se unirem a um jugo desigual, e muitas vezes eles que não levam o nosso conselho a sério, depois, mais tarde, vêm a colher as consequências dessa. Pois sim, pode ser tarde. E ao longo da história do povo de Israel, de facto, Deus foi sempre perentório em relação a este assunto. Exatamente. Não vos associeis com jugo desigual. Não vos associeis. Exatamente. Não é? Nós vemos mesmo ao longo dos grandes homens de Deus, não é? A preocupação que houve, por exemplo, com Abraão, quando ele diz para o seu servo para ir à terra dos seus pais, à sua parentela, para escolher a esposa para o seu filho, que Isaac é o filho da promessa, né? E depois isso mais tarde Isaac vai fazer exatamente a mesma coisa com Jacó. Exatamente. E é uma coisa que se perpetua. E todas as más decisões, e por exemplo já Esaú não tomou a mesma atitude, e sabemos o que é que deu, que origem é que isso deu. Exatamente. Pois. Porque escolheu esposas que eram gentias, que eram enfim, mulheres que tinham os seus ídolos, Exato. E isso era qualquer coisa reprovado, muito reprovado por Deus. E irmão, dizer ainda que Neemias reagiu mal, ou seja, não digo reagiu da forma como reagiu, porque é assim, dissemos há pouco que as más decisões têm impacto tanto para a vida e para a eternidade. Exato. Por quê? Porque os filhos resultantes desses relacionamentos entre judeus com moabitas e enfim e judias com homens do povo inimigo de Israel, os filhos passaram vamos falar mais do lado feminino, passaram a aprender com mais frequência a língua materna. E isso lhes dificultava aprender a Torá ou a Bíblia na altura. Porque quem... eles não estavam capacitados, as crianças, para aprenderem no templo os ensinamentos básicos da Escritura. Sim, até porque os filhos não entendiam. Sim, e também porque os filhos ficavam mais tempo com os mães. Porque se fossem judias, vamos ao templo, vamos estudar a lição, vamos fazer aqui. Esse era o meio. Vamos ler a Bíblia. Era o meio que Satanás seguia para desviar o povo. Aliás, e isso levou
É essa a primeira, digamos, a causa básica da idolatria que o povo depois em que o povo entrou, não é? Muitas vezes seguindo o exemplo do próprio rei. Nós temos vários reis idólatras do povo de Israel, não é verdade? Porquê? Porque se uniam a mulheres idólatras. Sim, idólatras. Não é? Que adoravam outros deuses e que traziam esse culto, inclusivamente para o templo. Infelizmente. Pois. Ora bem, e depois os filhos dos reis eram educados por essas mulheres e repetia-se a situação. Exatamente. Raramente acontecia, depois lá vinha um que era um homem fiel a Deus, etc. Mas a seguir continuava o mesmo problema. Pois, e a reação de Neemias, o autor diz que foi a mais acertada, embora alguns estudiosos dizem que foi extremo, exagerado, mas dizer que Cristo, quando esteve aqui, irmão Mário, amados que nos assistem, também teve uma reação enérgica quando viu o templo a ser profanado. Expulsou os cambistas, afastou as mesas. Exatamente. Porque, foi uma reação semelhante. Ou seja, o irmão Mário trabalha em medicina, sabe muito bem. Quando nós vamos ao médico, temos uma ferida. A ferida me dói. O médico diz: tá bom, isso. Vamos só passar aqui um panozinho. A ferida não vai curar. Tem que se lavar, tem que se desinfetar e tem que se curar. E para isso dói. E muitas vezes tem que se lancetar para tirar os tecidos que estão infectados. Pois, por isso, se isso não se fizer, aquela ferida vai ter consequências. Às vezes tem que se amputar um membro. Exatamente. Então, por isso é que Neemias teve que punir os líderes publicamente. Exatamente. Para que aquele mal digamos que a atitude dele não era uma atitude, enfim, de rebeldia, não, mas era de exemplo. Era de exemplo. O que ele pretendia fazer ali era este mandamento que nós, quando nós pensamos neste mandamento que Deus desde sempre dirigiu e aconselhou e mandou que o povo de Israel executasse, que era o facto de não haver casamentos mistos, não tinha nada a ver com por acaso eu achei isso muito interessante, com o nacionalismo, porque nós vemos muitos exemplos de estrangeiros. Aliás, havia um mandamento de tratar bem os estrangeiros. Exatamente. Os estrangeiros eram sempre bem recebidos dentro do seio do povo de Israel. Sim. Agora, a ideia é que esses estrangeiros se sentissem tão bem que pudessem e percebessem a mão de Deus no meio do povo, para que de alguma maneira eles pudessem ser influenciados a adorar o mesmo Deus. Exatamente, porque essa era a ideia. Sim, porque essa era a ideia. Sim, o povo de Deus devia sempre ser luz. Exatamente. Ser o amparo de outras nações, o espelho, enfim, por via de Israel, as outras serem abençoadas. Porque Moisés teve uma mulher, a Zípora não era israelita. Não era israelita. Enfim, temos outros exemplos. Era midianita. Era midianita, exatamente. Temos aí vários exemplos. E temos Ruth. Ruth era uma moabita. Sim. Era também um povo inimigo. Exatamente. Mas foram mulheres, neste caso, que se converteram ao Deus de Israel. E, portanto, deixaram de ser idólatras. Exatamente. E era esta a ideia. Era isto que o Deus, quando não queria casamentos mistos, não queria no sentido de eles não se tornarem também idólatras. Exatamente. Não é reprovar o... Se vocês trouxerem as mulheres ou os homens para o vosso meio e eles passarem a adorar o verdadeiro Deus, pois Deus seja louvado. Exatamente, era essa a ideia. Pois é. Vamos agora fazer uma pausa para um momento musical. Hoje temos a gentileza como sempre, né, da nossa igreja Adventista Sétimo Dia, dia 20, mas será o irmão Luís Moreira a nos brindar com um número musical no título Não Vivo Mais Eu. Queria saber porque preciso às vezes chorar. Sigo em frente, não tenho medo de caminhar, mesmo sem ver a tua presença. Eu sinto esse poder que me sustenta e livra na provação. Olho para trás, lembro amigos que conheci.
para te servir assim. Não vivo mais eu, vem tu viver em mim. À minha frente, essa missão eu quero abraçar, levar ao mundo a esperança que pode salvar. Basta entregar a tua vida sem reservas ao Salvador. Cristo fará maravilhas se escolheres o seu amor. Em oração, caio a teus pés, Senhor. A tua voz quero escutar, na montanha ou na brisa do mar. Quero ser teu, para te servir assim. Não vivo mais eu, vem tu viver em mim. Muito bem, nós, continuando no estudo da nossa lição de hoje, que aborda este assunto das más decisões, nós vamos hoje, agora na segunda parte, debruçar-nos um pouco sobre Esdras, não é? A maneira como primeiro ele reagiu a esta situação, a este conhecimento desta realidade. E Esdras, de facto, ele tomou aquela atitude que na Bíblia é muito comum, cobrir-se de saco e de cinza e ficar, arrancar os pelos da sua barba e do seu cabelo, como um sinal exterior de grande tristeza, de grande desolação, não é? E isto estava relacionado com o tal problema dos casamentos mistos. E ele sabia que o cativeiro babilónico, do qual tinha o povo vindo, não é? A causa primeira, digamos, desta situação, deste cativeiro, a origem tinha estado exatamente nestas más decisões, nestas escolhas que o povo de Israel tinha feito de escolher mulheres ímpias, de mulheres idólatras. Sim. E trazê-las para o seu povo, praticando elas aqui as práticas idólatras, trazendo essa idolatria para o interior. E isso, para o Senhor, era abominação. Reprovável. Não havia nenhum alto em Israel onde não fossem postos os postes ídolos. Exato. Que eram situações de idolatria declarada, de uma idolatria terrível que Deus abominava. Exato. Não é verdade? E até Neemias fez recurso a exemplo do rei Salomão, porque até em tempos eu disse a alguém, o rei Salomão começou muito bem, mas ele quase terminou mal. Exatamente. Porque, pela misericórdia de Deus, terminou Exatamente. bem. E por quê? Porque foi buscando, começou com uma mulher egípcia. Isso, claro, já como dissemos há pouco, não é um problema, claro, mas depois uma ali, outra aqui, outra é verdade, chegou, é verdade, num conjunto 1000 mulheres. Exatamente. E isso fez com que, porque isso, quanto mais paixão, entre aspas, vendermos, mais isso exige de nós financeiramente. Então, elevou os impostos, os encargos do povo, para sustentar todo esse séquito. Isso era uma despesa que nós podemos imaginar. Não é? E foi no tempo do rei Salomão que depois Israel se dividiu. 10 foram para o norte. Exatamente. E 2 ficaram como no sul. Consequência das suas atitudes. Exatamente. E nós consideramos, enfim, é verdade, porque a Bíblia diz que Salomão era um homem sábio. Mas nós podemos dizer aqui que o diabo foi mais sábio que ele. Infelizmente. Infelizmente. Porquê? Porque ele tomou más decisões, lá está. Exato. As más decisões do rei Salomão levaram-no, inclusivamente, a idolatrar ele próprio, um homem, filho do rei Davi, não é? Exato. Um homem, ele próprio foi um rei idólatra. E isto, de facto, é uma tristeza dizê-lo, mas é verdade.
não é? Ora bem, e isto porquê? Porque ele, o diabo, seduziu com certeza com a beleza destas mulheres, o seu poderio, a sua força, a sua riqueza, tudo isso fez com que pouco a pouco fosse cedendo até chegar ao pecado declarado. Exatamente. Não é verdade? E trazendo aqui ainda sobre a reação de Esdras, a palavra de Deus é clara em dizer que Acã não terá confessado o seu pecado, terá admitido quando já se tornou público. Já se tornou público. Exatamente. Porque Esdras, mas veja a tamanha vergonha que nós estamos a passar. Como é que os líderes políticos vêm até conosco a dizer que os líderes espirituais de Israel estão a cometer idolatria? Quer dizer, o pecado era tão público, Satanás levou as pessoas, começando pelos líderes, a profundeza do poço, podemos assim dizer. Sim. E isso é uma vergonha, é uma desonra para Deus. Então, Esdras, que primeiro ficou satisfeito, o irmão Mauro já disse bem, porque o povo terá voltado do cativeiro, mas por um lado ficou muito triste, porque até líderes, levitas e sacerdotes deixaram-se levar e tiveram mais decisões envolvendo-se em casamentos mistos, entrando em profunda idolatria, desrespeitando Deus. E não só, com essas atitudes, estavam mesmo a dizer o futuro Messias que virá nos libertar para nós não ser. Muito bem. E agora vai acontecer a reação, ou a ação de dele. Esdras. E esta ação é uma coisa que me deixou, enfim, estupefacto pela dimensão, digamos, da decisão que foi tomada, não é? Houve um homem de nome Secanias, não é, que vai ter com Esdras e que lhe diz que nós temos uma saída. Temos uma saída, exatamente. E que a saída seria desfazer, se quisermos, os casamentos. O termo que é utilizado não é propriamente o termo divórcio, é curioso. É apartar-se. Apartar-se, separar-se. Porquê? Porque se não tinha sido de facto um casamento à luz da Torá, segundo a vontade de Deus, exatamente, pois bem, não haveria praticamente divórcio. Era que se despedir, segundo a decisão tomada, despedir aquelas mulheres, voltassem para os seus parentes, com os filhos, infelizmente. O que é uma coisa tremenda. Pois, porque isto ficou assim, como é que é? Ir com uma mão à frente e outra atrás, porque pronto, foi uma decisão dura, os homens aceitaram, entre aspas, as mulheres foram com os filhos, mas o autor até diz que a nossa vida, infelizmente, enquanto dura o pecado, tem muito altos e baixos. Portanto, as mulheres foram, os homens concordaram que as mulheres fossem com os filhos e que ficassem apenas com as casadas à luz da Torá, à luz daquilo que Deus aceita. Mas, passado mais algum tempo, nessa de altos e baixos, eles voltaram com as mulheres, ou voltaram a fazer, e aqueles, né, as outras gerações foram fazendo as mesmas coisas. Ou seja, não se resolveu definitivamente o problema. Infelizmente. Nós sabemos hoje e o apóstolo Paulo também fala do problema dos casamentos de crentes com descrentes. E o conselho que é dado é um conselho que eu considero um conselho sábio. Houve aqui alguns homens que se opuseram a esta. Poucos. Diz que foram 113 os judeus que mandaram embora as suas esposas, não é verdade? E alguns delas, que já tinham gerado filhos, levaram as crianças. Pois bem, mas houve alguns que se opuseram. Poucos, mas houve 3, salvo erro, que se opuseram. Bom, provavelmente seriam homens que tinham filhos e a gente compreende isso. Agora, a questão aqui, e que nós podemos imaginar, era a seguinte: se eu estou casado, se eu sou judeu, se eu acredito em Deus, se eu estou casado com uma mulher que fui buscar a um povo estranho, que tem práticas idólatras, a primeira questão que se põe no meu lar é tentar fazer dele um lar onde Deus esteja presente. E para isso era necessário converter esta mulher. Mas houve uma certa, digamos, laxidão nesse aspecto.
E o que acontecia é que muitas vezes era o judeu que era influenciado Sim, a ter as práticas idólatras da mulher. Pois. E isso com o próprio, até com o próprio rei Salomão E aconteceu. aconteceu, por isso Não é é que verdade? ele depois acabou tendo Portanto, muitas parece mulheres. que Deus tinha razão, não é? Não, Ao Deus- aconselhar, parece não, tinha mesmo. Deus sempre tem razão. Então, Deus dá aquele conselho porque já sabe de que massa é que nós Deus, somos Deus não feitos. se surpreende, Deus Deus já é conhece. atemporal, Deus Ora conhece bem, tudo. Deus conhece o nosso coração Pois. e sabe o que é melhor para nós. Daí o Exata- conselho. Exatamente. Não, porque Não vos, não vos tenhais coloquei, sim, a um jugo desigual. que está mesmo em Deuteronômio 17. Ora bem, Nessa altura Salomão já sabia, por via de Exatamente. Davi, e não só, até porque Exatamente. nessa altura ele já era adulto. Dizer Pois. que isso, o autor depois diz que o casamento hoje, e o Romário já deu aqui uma pincelada grande, portanto, casado com descrente, o que nós entendemos é que, casado com descrente, se o descrente consente essa relação, portanto, manter a relação com o crente, sim senhor. não, portanto, o crente não, o crente casamento- não de- sim, o o crente não casamento deve, deve-se manter. Exato, o crente não deve deixar o descrente. Exatamente. Porque Porquê? Porque a ideia Porque é que pela sua influência o o descrente possa um dia possa vir crer. a ser e crente também. nisso santificar o descrente e também Exatamente. abençoar os filhos. Ora bem. Agora, também é conselho sábio de São Paulo Apóstolo, isso em 1 Coríntios Em 7, 1 12 até Coríntios, 16, sim, sim, sim. que se o descrente não quiser manter na relação, deixe-o ir. Por quê? Porque o que pode acontecer é que vamos insistir na relação, mas o descrente não quer mudar. Porque isso é assim. Porque, vamos lá ver, irmão. Pois, nós não podemos obrigar Sim, ninguém. não podemos obrigar. Porque É que o problema aqui, a decisão de cada um é soberana. exatamente. Se Deus não força essa decisão, como é que Como o é que homem o ser humano não vai. pode, não pode. Porque nós fomos vendo ao longo de várias decadências do povo de Israel, né? O que acontecia é que Deus orientava, né, um caminho, mas como Deus já sabia, Deus conhece o coração das pessoas, mas Ele dá uma oportunidade. E por isso é que, mas Deus do Antigo Testamento era severo e Deus do Novo Testamento é amor. Não, é o mesmo. É o mesmo Deus. O que se passa é que uma determinada nação ou um determinado povo, como Deus já sabe que estes, tipo Sodoma e Gomorra, estes não vão se converter, e termina com isso. Exatamente. Tá. Exatamente. Aqui E tem Deus- que- sim, e tem Deus- que haver e Deus- dilúvio, e Deus porque é o sol Criador, não é- Ele tem o direito de poder fazer isso. porque Porque Ele sabe o fim ele sabe- desde o desde o princípio. princípio. E, portanto, sabe Pois. que aquele povo não vai ter outra decisão. Não vai mudar a sua posição. Pois. E, portanto, tem o direito de o destruir. Sim, por isso é que se o descrente não quiser manter a relação, Exatamente. pode ir, porque forçando isso pode trazer tantas e várias consequências para a vida do crente que até pode deixar a fé. Exatamente. O que seria o desastre de tudo. Né? Nós, aqui, a lição fala-nos da história de uma colónia judaica do Egito, que era Elefantina, que era contemporânea de Esdras e Neemias. E nesta colónia, isto serve também de estudo, que os líderes permitiram os casamentos mistos. E o que é que aconteceu como consequência disso? Desenvolveu-se uma religião mista. Uma religião mista. Infelizmente. Em que se cultuavam Jeová, não é verdade? E, ao mesmo tempo, a sua consorte, uma deusa, que era, digamos, a mulher de Jeová. Então, criou-se uma religião nova Pois. a partir desta permissividade. Exatamente. Portanto, lá está. Mais uma vez, Deus continua a ter razão quando nos aconselha a fazermos opções sábias. para o Sim, casamento. escolhas sábias. Pronto, por Escolhas isso, sábias. querido irmão, querida irmã que nos assiste, se é casado, peça e continue orando que o Espírito Santo lhe use, mulher ou homem, para que o seu casamento, a vida familiar, seja uma bênção enquanto esperamos Jesus. Se ainda não é, aconselhe-se com sábios. E o primeiro conselho está na Bíblia. Estude a Bíblia, lê a Bíblia, junte-se a pessoas mais experimentadas no casamento para que não se tome ou não tome decisões precipitadas, porque, como dissemos no início, as más decisões relativamente à constituição de família têm consequências diretas para o indivíduo, depois para o cônjuge
para a família, já os filhos, os parentes, Exatamente. a igreja, a própria sociedade, porque E mais tarde, impacto para a vida eterna. Exatamente, tem impacto no tempo e para a eternidade. Exatamente. Podemos ganhar a vida eterna no revendo no sangue de Cristo, ou podemos perder rejeitando o sangue de Cristo. É verdade que Deus hoje, se conhecermos a verdade, numa situação em que estamos casados com alguém que é descrente, Pois. Deus também nos capacita a possibilidade de conseguir influenciar positivamente essa pessoa. Exato. Para a trazer para a verdade e para o conhecimento de Jesus Cristo. E temos muitos casos de pessoas, às vezes ao longo de uma vida inteira, que oram pelo seu cônjuge e que conseguem, ao fim de muitos anos, sim, Deus, que de facto esse cônjuge seja ganho. Exatamente. Não é verdade? E portanto é nisso que nós hoje, se por acaso alguém que nos assiste está nessa situação, pois bem, não perca a esperança de um dia ver o seu cônjuge consigo na palavra. E isso, porque Deus promete que o seu Espírito vai atuar com certeza. Exatamente. Dizer que se nós já conhecemos porque assim, aqui o autor no fim diz que Deus está com as mãos estendidas para qualquer um, porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, mas todo aquele que crê, ou seja, não é o facto de Deus ser amor que nos colocamos a jeito do pecado para depois dizer, não, Senhor, estou aqui. Aquilo que a gente já sabe que é errado, seria bom se parássemos, se nós não fizéssemos. Então, nós devemos abusar da bondade de Deus, porque Deus é amor, sim, mas Deus é justiça. Exatamente. Pois bem, então, desejamos que continuem no estudo da palavra e que, com os nossos comentários também, que possam eles ter sido úteis para a compreensão destes assuntos, que são assuntos que, de alguma maneira, apesar de se passarem há muitos séculos atrás, nós podemos tirar deles grandes ensinamentos para a nossa vida espiritual. Possa ser essa a nossa experiência e, sobretudo, a vossa que nos ouvem, é a nossa oração. Amém. Amém.